Olá, meus amigos. Eu sou o Roberto Rodrigues, o Roberto Zander, o professor aqui do curso de aprovação de atendimento, técnicas de venda e cultura organizacional. E nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre a nossa prova do bebê. Essa prova que veio muito boa e que realmente nos beneficiou bastante, né? O nosso aluno que acompanhou a nossa turma regular, que veio nas turmas de revisão, que fez os exercícios, que veio na super revisão de véspera da aprovação, se deu muito bem, detonou a prova, né? Durante nossas aulas a gente conversou bastante, né? Até eu acho que em algumas turmas ficou até um pouco tipo, nossa, né? repetindo a ideia do foco no cliente, do relacionamento, de vantagens competitivas, né? De valores agregados, de percepção do cliente em relação a atendimento, a relacionamento. Mas esse aluno se viu beneficiado com essas conversas quando deu de frente, inclusive, com uma redação que foi sobre a nossa matéria, que contemplou a nossa matéria. Então, o que ficou bem claro nessa prova, você vê, a gente teve 7 questões de bancário, o que ficou bem claro nessa prova é que, assim, o banco, acima de tudo, ele quer pessoas que sejam capazes de vender, de entender o relacionamento com o cliente, né, e de conseguir ir atrás de resultados, de trabalhar sob pressão, de entender a importância de uma meta e de ir atrás disso. É o que ficou claro nessa prova. Essa é a tendência, né? O banco cada vez mais quer quer funcionários que tenham essa capacidade de lidar com pressão, lidar com prospecção, lidar com meta, lidar com vendas, do que somente aquele cara que tem um conhecimento profundo bancário, mas chega na hora de relacionar com o cliente, não tem empatia, não consegue lidar com casos com insatisfação, sabe? Não consegue vender, não consegue contra-argumentar. O cara conhece tudo de finanças, tudo de bancário, mas no relacionamento com o cliente, o cara dá uma tremida e não sai nada. Então o banco realmente quer pessoas que tenham essa capacidade. E o nosso aluno realmente se viu muito beneficiado por isso, porque a nossa prova foi muito boa, foi bem extensa em relação à nossa matéria. E eu vou falar com vocês aqui rapidinho sobre algumas questões da prova e as razões de recurso. E aí eu vou dar aquela demetido e falar um pouquinho também do bancário e da razão de recurso que a gente tem para o bancário e de 2 questões que a gente pode questionar na matéria, inclusive de atualidades. Mas vamos lá, indo aqui para a nossa matéria. A primeira questão, eu estou com a prova tipo 4, essa é a minha prova, e a primeira questão aqui a gente tem falando sobre cultura organizacional. Nós tivemos uma questão sobre cultura e uma outra questão que a gente tinha uma resposta ali sobre clima organizacional, que é uma questão, inclusive, que a gente vai ali brigar e discutir um pouquinho Discutir não, nós vamos recorrer à banca, né, pedindo essa anulação dessa questão. Então vamos lá. Primeira questão. O conhecimento prévio da cultura organizacional tem interessado... o cultura prévio pela cultura organizacional... O conhecimento prévio da cultura organizacional pelo interessado na participação de concurso público para ingresso em instituição financeira é fator importante para... Aí, a gente tem aqui a questãozinha no quadro. Coloquei para a gente aqui a questãozinha para a gente poder pensar um pouquinho nela. Então, a gente tem aqui, ó, as nossas opções, né? Nós temos de baixo para cima, né? Então, o que está falando essa questão, né? Então, ó, o conhecimento prévio da cultura organizacional pela pessoa que se interessa na participação de concurso público, você, né, para ingresso em instituição financeira, é importante para... Por que é importante você conhecer a cultura organizacional do Banco do Brasil, aonde você está querendo entrar agora? Aí ele te dá aqui, de baixo para cima, preparar o movimento de formação de grupos internos para reformulação dos princípios vigentes. Quer dizer, você vai entrar na cultura para querer... Você vai entender a cultura para querer reformar ela. Né? Você vai entrar, fazer já um pequeno sindicato ali dentro e já vai sair brigando com a cultura organizacional querendo mudar. Óbvio que está mais do que errada essa questão. Beleza. Então aqui, vai embora. Por que eu tenho que conhecer a cultura organizacional? Por que seria importante conhecer a cultura organizacional do Banco do Brasil, por exemplo? Acumular
experiências com vistas à busca de outra colocação no mercado. Aqui é mais bobagem ainda. Quer dizer, você vai estudar uma cultura organizacional do Banco do Brasil para você ver, poxa, eu vou estudar essa aqui para eu pensar na próxima, né? No próximo emprego que eu vou fazer, no próximo concurso que eu vou fazer. Então, mais do que errada. Por que é importante conhecer a cultura da instituição financeira que nós vamos entrar, do Banco do Brasil? Para compatibilizar seus interesses financeiros, pessoais, com sua remuneração futura. Quer dizer, cultura não tem essa ligação direta com isso. Então, essa resposta aqui, por mais que você ficasse em dúvida, se você ficasse em dúvida, o que você ia fazer? Que a gente te orientou em sala de aula. Ah, ficou em dúvida? Então, pô, não sei. Né? Não sei, põe uma interrogação e vai embora. B, possibilitar a realização imediata de suas expectativas sobre trabalho, colegas e superiores hierárquicos. Imediata? Não. A cultura não tem essa... Você não vai estudar a cultura de uma organização financeira da qual você está tentando participar, do Banco do Brasil, para possibilitar a realização imediata das expectativas. Nada a ver, completamente errada essa questão. E aí vem a A. Permitir reflexão sobre a decisão de trabalhar em setor e empresa compatíveis com suas aptidões e valores pessoais. Poxa, se você ficou em dúvida entre a A e a C, aqui você matou, né? A C não tem como estar certa, porque quando eu penso em cultura, eu não estou pensando apenas, né? Eu não consigo pegar isso e colocar e afunilar apenas interesses financeiros pessoais, né? Agora, se for analisar realmente, que vai permitir a minha reflexão sobre a decisão de trabalhar numa empresa que seja compatível, que tenha uma visão compatível com as minhas aptidões e com os meus valores pessoais, poxa, isso aqui você consegue entender que é certo, né? Quer dizer, eu sou uma pessoa que tem um compromisso, sei lá, com a ideia de desenvolvimento sustentável, né? Tenho um compromisso, aceito e respeito a diversidade entre as pessoas. E aí eu vou trabalhar numa empresa que fica segregando isso, que é uma empresa preconceituosa, uma empresa cheia de tabus, né, em cima de preconceito contra a mulher, enfim. Não vou me sentir bem trabalhar ali, porque isso não está em consonância com meus valores pessoais. Agora, uma empresa, leio a cultura, por exemplo, leio ali no Banco do Brasil o Código de Ética e vejo que ele tem compromisso, né, que ele repudia qualquer tipo de opressão, né, qualquer tipo de... Como é que é a palavra que ele usou? Assédio. Qualquer tipo de assédio, poxa, legal, me sinto bem com isso, não quero ser assediado numa empresa, né? Assédio moral, né? Ah, você não conseguiu atingir a meta, seu idiota, quer dizer, coisa ruim isso. Uma empresa que tem uma responsabilidade com o meio ambiente, né, que respeita as leis, poxa, me sinto bem, que valoriza o funcionário. Uma empresa, por exemplo, que reconhece o meu direito à associação sindical, poxa, legal, quer dizer, inclusive o direito à greve, né, que abre discussão, poxa, bacana trabalhar numa empresa assim, isso está em consonância com o que eu acredito, com os meus valores, né? E com as minhas aptidões, de repente, se ela fala que, né, precisa de pessoas, que ela não é uma empresa que centraliza decisões, que ela dá autonomia. Então, a resposta A está certíssima nessa questão. É uma questão que foi bacana, foi, né, uma questão assim, bem formulada, mas uma questão fácil. Né? Vamos falar sério que é uma questão tranquila, você não precisaria nem ter uma grande reflexão em cima de cultura para matar essa questão. Foi bem tranquila. E cultura acabou aqui, organizacional. Teve uma pinceladinha, nós vamos ver para frente, mas aqui foi o que ele abordou de cultura. Aí, na próxima questão, ele fala do Código de Ética do Banco do Brasil. Essa questão aqui... assim como a primeira, essa questão aqui a gente deu na aula de revisão de véspera. Você matou com facilidade, eu tenho certeza. Quer ver? Veja aqui. O Código de Ética do Banco do Brasil prevê responsabilidade aos parceiros pela avaliação de eventual impacto socioambiental nas realizações conjuntas. Lembra que eu te falei? Poxa, se eu pensei
em ideia sustentável, se eu pensei em responsabilidade socioambiental, isso aqui é uma coisa que eu não delego a terceiros, né? Eu assumo a minha parcela de responsabilidade em relação a pensamento sustentável, em relação ao meio ambiente ou em relação a impactos de responsabilidade socioambiental. Eu não vou delegar isso para os parceiros. Então, está completamente errada essa questão. Beleza. B, ele fala, o Código de Ética do Banco do Brasil prevê contratação de fornecedores a partir de um grupo selecionado com parcialidade. Aí, você vai lembrar do que a gente falou, a gente conversou inclusive bastante sobre o LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Eu te falei que assim, o Banco do Brasil, sociedade de economia mista. Ou seja, mais de 50% pertence ao Estado. Então, o Código de Ética, né, do Banco do Brasil, ele tem que estar em consonância com esses preceitos da administração pública, né, com esses preceitos do direito público. Né? Então, realmente, eu tenho que trabalhar com imparcialidade. Não posso ser parcial na escolha de um fornecedor. Está completamente errado isso. Beleza. C. Estrita conformidade à lei na proibição ao financiamento a partidos políticos. Perfeita. Resposta certíssima. É um dos últimos itens, se eu não me engano, do Código de Ética do Banco do Brasil. E você não teria como fugir. Ah, eu não lembrei do Código de Ética. Calma. A gente conversou bastante sobre o LIMP, conversamos sobre o Código de Conduta da Autogestão Pública, um pouquinho sobre o Código de Ética do Funcionário Público, né? Para que você entendesse o conceito desse trem. Né? Em que é embasado o Código de Ética do Banco do Brasil? Justamente para que você não precisasse decorar o código inteiro. Aqui você veria que isso aqui, poxa, ele está em consonância com aquela minha ideia de legalidade, né, com a ideia de moralidade, né, não basta eu seguir a lei, eu preciso ser honesto, né? Então, realmente, eu tenho que ter uma estrita conformidade à lei de proibição ao financiamento a partidos políticos. Se você ficasse em dúvida, não lembrei do código, você lembrar, isso aqui está correto? Tem essa postura? Poxa, está muito... É ético dessa postura? Claro. Como é que o Banco do Brasil ia dizer, olha, eu não estou nem aí para essa lei. Né? Vou lá e financio a partir do que eu quiser. Não, ele realmente está em consonância com essa lei. Daí ele fala na D, para você ter certeza que isso aqui está certa. Troca sem limites de informações com a concorrência na busca de negócios rentáveis. Lembra que a gente conversou que isso aqui estava no Código de Ética e estava em consonância com aquele conceito de publicidade lá do LIMP? Claro que eu tenho que tornar público o meu ato como uma pessoa de direito público, né? Tenho que tornar público, a não ser que isso ponha em risco o Estado, né? Que isso possa gerar, de repente, né, um pânico entre as pessoas, ou então propiciar especulação no mercado. Beleza, o Banco do Brasil também, ele não pode pôr em risco a instituição dele. Por quê? Porque a instituição é um agente do Estado. Se ele põe em risco a instituição, ele põe em risco o Estado. Então, está mais do que errada essa questão. Não tem dúvidas. Aí ele fala no E, relacionamento com o poder público dependente das convicções ideológicas de seus titulares. Agora pensa, meu amigo, como é que eu vou ter essa relação? Quer dizer, bom, eu não gosto do PT, então, não vou me relacionar com a Dilma. Né? Não estou nem aí, não gosto mesmo do PT, não gostei do Lula, vou fechar a cara. Não pode ser assim. Lembra do conceito de impessoalidade. Né? Não me interessa a pessoa, me interessa o cargo. Né? Me interessa ali quem está executando isso, a pessoa pública, não a privada. Então, óbvio que o Código de Ética do BB vai estar em consonância com esse conceito, mas não tenha dúvida disso. Então, essa questão não teria como estar certa. Está erradíssima E agora você tem certeza, não tem dúvida nenhuma, que a certa era C. Eu sei que foi a que você marcou, eu sei que não precisava estar falando tanto sobre ela, mas só para ilustrar, sei que você, nosso aluno aqui da aprovação, acertou rapidinho, foi muito mais rápido do que essa minha explanação, essa questão. Tenho certeza disso. E vamos para a questão de número 33, que diz o seguinte, o Banco do Brasil espera que seus colaboradores... e atendimento, o Banco do Brasil espera de seus colaboradores
o atendimento a elevados padrões de ética, moral, valores e virtudes, tais como, quer dizer, o que eu espero do meu colaborador? Beleza, vamos para as alternativas então. A, imposição dos princípios pessoais dos chefes aos membros da equipe. Não tem como ser assim. Imagina, isso aqui é um militarismo, né? Vou impor para você isso? Claro que não. Nem no meu código de ética eu não tenho isso, e não tem como ter também, né? Então, mais do que errada a questão A. O que eu espero, né? O que eu espero dos meus colaboradores, né? Em relação ao atendimento, em relação aos elevados padrões de ética, moral, valores e virtudes, né? O que eu espero das pessoas? Intolerância com a diversidade do conjunto das pessoas que trabalham no conglomerado. Lembra que a gente falou no Código de Ética que o Banco do Brasil respeita a diversidade das pessoas. Código de Ética é aquele documentozinho que me ajuda a compartilhar os valores. Lembra dos níveis, pressupostos, compartilhar os artefatos. Então, eu estou tentando compartilhar para você o meu valor, que é o respeito à diversidade. Não lembrou disso? Não tem problema. Lembra que eu te falei dos valores do Banco do Brasil? Que eu falei para você da visão e da missão do Banco do Brasil? Eu te falei que ele quer ser o banco número 1 dos brasileiros. Como é que eu vou ser o banco número 1 dos brasileiros se eu não respeitar a diversidade? Quer dizer, eu tenho que respeitar o cara que é homo, heterossexual, trissexual, tetra, penta, hexa, não sei se existe isso, né? Eu tenho que respeitar o cara branco, preto, moreno, amarelo, azul, ruivo, laranja, roxo, não importa. Eu tenho que respeitar o católico, o evangélico, o batuqueiro, o espírita, enfim, o muçulmano, não me interessa. Eu tenho que respeitar todas as pessoas. Isso aqui não tem como estar mais errado. Eu não consigo ser o banco número 1 dos brasileiros se eu não respeitar a principal característica do meu país, que é a diversidade. Então, não teria como você marcar essa, eu tenho certeza que você não caiu nessa pegadinha. Na minha resposta C, diz o seguinte: aceitação de presentes oferecidos por clientes satisfeitos, sem restrição de valor. Ora, não tem como essa questão estar certa. É impossível você ter considerado que eu posso estar aceitando presente de cliente satisfeito, independente do valor, né? Quer dizer, porque se isso vale aqui, ó, meus colaboradores, ó, o Banco do Brasil espera de seus colaboradores o atendimento a elevados padrões de ética, moral, valores e virtudes. Você considera isso aqui uma coisa ética, moral, um valor, uma virtude? Eu aceitar presentinho, não importa o valor? É claro que isso aqui não vai dar certo. Você pensa a pessoa responsável lá para uma licitação, vai receber um carro. Vai receber um carro de uma empresa que tem interesse em ganhar a licitação para, sei lá, construir alguma coisa, para prestar um serviço. Óbvio que não vai ser, isso aqui não tem como estar certo. Lembra a ideia, inclusive, lá do meu Código de Conduta da Autogestão Pública, a ideia do Código de Conduta do Servidor Público, lembra da ideia do LIMP mesmo, né? É separar interesses públicos de interesses privados. Né? Essa é a ideia. E quando eu falei para você sobre ética, gestão de ética na empresa privada, que não é o caso aqui, você lembra que assim, você pensaria em separar os interesses pessoais dos profissionais. Né? Então isso aqui está totalmente errado, não tem como estar certo isso aqui. Beleza. Então, beleza, o Banco do Brasil espera dos colaboradores atendimento a elevados padrões de ética, moral, valores e virtudes, tais como o quê? Associação a entidades representativas alinhadas com o pensamento da diretoria. Pensa no tamanho da bobagem. Ó, o negócio é o seguinte, a diretoria de tal grupo, de tal associação, você tem que ir para lá. Senão, rua para ti, magrão. Vou te cercear aqui, vou atrapalhar a tua vida. Claro que não. Eu respeito a liberdade das pessoas, inclusive no Código de Ética eu disse que eu respeito a liberdade da pessoa se associar a sindicatos. Respeito isso. Não do chefe, enfim. Não existe isso nem no Código de Ética do BB. A gente falou sobre isso, inclusive, na nossa revisão de véspera. Nos nossos últimos 20 minutos, falamos sobre isso, você matou essa questão. Você viu que a E era repúdio à conduta
que possa caracterizar assédio de qualquer natureza. E isso eu comentei com você lá sobre o Código de Ética, inclusive na revisão, que o Código de Ética do bebê dizia isso. Então, essa questão não tinha como você errar, tenho certeza que você marcou de cara, e até aqui você já garantiu o acerto da 31, da 32, da 33, está respirando e está indo para a prova, esperando mais umas 7 questões, 8, vai ter que ser surpreendido por mais questões. Quer ver? 34. O Código de Conduta da Alta Gestão Pública tem a finalidade de, quando eu falei de Código de Conduta na revisão, eu abordei falando o quê? Para que serve esse trem, rapaz? Serve para quê? Separar o interesse da pessoa pública do interesse da pessoa privada. E falei mais um pouquinho de alguns pontos, citei até alguns prazos, fiquei com medo que a banca viesse te sacanear, perguntando uns prazos, né? A gente fez uma dica, um macetezinho para você decorar os prazos, né? Entrar com recurso antes e depois que acontece. Mas olha como foi fácil, olha como foi dada a questão para você que é nosso aluno. Você viu que aqui, ó, o Código de Conduta da Alta Gestão Pública tem a finalidade de quê, Cristo Rei? Vamos lá. Minimizar a possibilidade de conflitos entre o interesse privado e o dever do funcionário de autoridade pública. Matou, mas foi na hora. Você leu isso aqui, se a tua prova foi tipo 4, você nem perdeu tempo. Você leu isso aqui e lembrou, o interesse público do interesse privado matou, foi para a próxima, né? Mas se a tua prova foi outra, tipo 2, tipo 1, não sei, estava mais para baixo. Daí você encontrou isso aqui. Desestimular a criação de mecanismos de conduta para esclarecimento de dúvidas quanto à conduta ética do administrador. Não tem como estar mais errado. Como é que eu vou criar um código de conduta da alta gestão pública, um código de conduta, um código de ética que desestimule a criação de mecanismos de consulta para esclarecimento de dúvidas quanto à conduta ética do administrador? Impossível. Ah, então esse negócio serve para quê? Para difundir padrões éticos impostos pelo Tribunal de Contas da União. Meu Deus do céu! Eles se esforçaram para falar bobagem para a gente aqui. Não teria como você cair nesse negócio de divulgar. Ah, eu vou divulgar a imagem e reputação do administrador público. Como é que eu vou fazer esse trem? Lembra que a gente falou o nosso conceito lá de impessoalidade? Eu te falei, inclusive, que o gestor público não pode usar propaganda, né, publicidade paga pelo povo para se autopromover. Até citei aquele exemplo para você que a gente teve na campanha da Dilma, até que o Lula teve que pagar multa, foi processado, o raio que o parta, né? Você não pode usar isso para divulgar a tua imagem ou de um outro. Princípio da impessoalidade. Você nunca marcaria isso, porque a gente bateu nesse princípio, que a ideia era, entenda um conceito e não decore o código. Né? Entenda o conceito, pega umas manhãzinhas de prazo, não tem o que fazer, né? Prazo é prazo, e vamos embora, entendeu? Então aqui não teria como você marcar esse negócio. Você no máximo ia lembrar que o Código de Conduta existe para preservar a imagem do gestor público. Gestor público. Por que preservar a imagem? Lembra que eu te falei na aula, que eu dei um exemplo assim? Me fala uma profissão que você associe à desonestidade. E todo mundo foi em coro político, né? Lembra? Então, o Código de Conduta da Autogestão Pública existe para preservar essa imagem, para que a pessoa tenha aonde recorrer, para deixar totalmente esclarecido que, olha, eu não tenho nenhum interesse privado influenciando na minha decisão como pessoa pública. É para isso que existe. Beleza. E aí diz, discriminar, meu Deus do céu, já começou mal. Discriminar setores liberados para atividades profissionais posteriores ao exercício de cargo público. Quer dizer, não sei nem o que eu comento para você aqui, é uma bobagem da bobagem da bobagem. Você que é nosso aluno da aprovação, você que estava acompanhando a gente lá no facebook.com/dando a letra, matou isso aqui na hora. Foi muito fácil. E vamos lá para a questão de número 35. O atendimento bancário pode ser classificado como um tipo de serviço.
E aí, lembra que eu bati para você? Bati e falei, tem questão, presta atenção, tem questão, presta atenção, vai vir questão disso aqui. Os conceitos do serviço. Estava no edital, estava repetindo 2 vezes no edital, com outras palavras, mas estava ali, né? Estava ali o conceito de serviço. Falei para você, vai vir questão aqui. E aí falei exemplo, na revisão de véspera, nós matamos essa aqui também. Você chegou aqui e resolveu. Até agora, na revisão, você está caminhando. Caminhando e não encontrou nenhuma dificuldade na tua frente ainda. Quer ver? Ó? Vamos lá. O atendimento bancário pode ser classificado como um tipo específico de serviço. Como tal, apresenta uma série de características que posicionam esse produto nessa categoria. A característica que não pertence à categoria dos serviços, em caixa alta, Aí, beleza, você vai lá e lembra que eu bati para você não ter medo? Para você não ter medinho, não tremer na base, eu bati no conceito homogêneo, heterogêneo. Homogêneo, heterogêneo. Falei quando eu falei sobre segmentação de mercado, falei quando eu te falei sobre características dos produtos bancários, dos serviços bancários. Lembra que eu falei bastante sobre heterogêneo, homogêneo. Heterogêneo, poxa, ele é variável, ele atende a diversas necessidades, diferentes, entre si, de diversos públicos. Então, você chegou aqui, você olhou, meu Deus do céu, intangibilidade realmente está errado isso aqui, porque intangibilidade é, sem dúvida, uma característica do serviço. Aí você olhou e pensou, meu Deus do céu, e agora onde que eu vou? Heterogeneidade, você lembrou do Roberto batendo na tua cabeça, martelando. Realmente, não pode ser esse negócio. Inseparabilidade, você lembrou também que não podia ser, porque o Roberto bateu na revisão, bateu na aula, bateu nas questões. Você passou reto por essa, bem tranquilo. Aí, tem aluno que me falou assim, professor, na hora eu fiquei lá, me deu medinho, fiquei entre perecibilidade e estocabilidade. E aí, meu aluno me falou que lembrou daquele exemplo em sala de aula que eu te falei. Lembra que eu falei? E quando isso aconteceu, eu comecei a falar em todas as aulas. Foi um exemplo muito legal. Contei que eu ia no dentista, e não pude ir. Me atrasei, não pude ir e tal. E aí, poxa, a minha dentista não pôde guardar aquela hora para usar depois. Então, eu, como compromisso moral, fui lá e paguei essa hora para a dentista. Por quê? Porque ela não consegue estocar essa hora. Se eu marquei e não fui, ela não consegue guardar para depois essa hora, para, num outro momento, quando tinha movimento, ela se virar, se dobrar em 2 dentistas para atender o povo. Não consegue. Então, aqui você lembrou que assim, poxa, eu não consigo estocar um serviço, meu Deus do céu. E aí você pensou, perecibilidade, você pensou, meu Deus, será que está certo? Daí você lembrou, que eu comentei para você, cortei o cabelo hoje. Não preciso cortar mais, né? Não é perecível, vai para sempre. Não, tenho que cortar, Beleza. Fui no dentista, fiz lá uma limpeza, profilaxia, nunca mais precisa, Fiz uma vez já, Claro que precisa. Fez uma massagem, fiz lá a massagem, estou relaxado. Vou ficar para o resto da vida relaxado. Não, você viu que não teve dúvidas, você caminhou tranquilo e marcou que realmente um serviço bancário, ele, como característica... não, vamos lá. É lá que eu me enganei aqui. Eu me enganei no seguinte, quem está falando para você aqui, cara diz que não pertence, Não pertence à categoria de serviço, Eu não consigo estocar. Ela não pertence, eu não consigo estocar, como eu te falei agora no exemplo, Eu não consigo pegar essa 1 hora que eu fui lá no dentista e botar no bolso e guardar para depois. Então, eu não consigo estocar. Tudo isso aqui, as outras são características de serviço. A única que não é a estocabilidade. Eu não consigo estocar. O produto é perecível, eu te falei agora, ele é perecível, O serviço bancário, qualquer serviço é perecível. Eu faço a massagem hoje, amanhã, meu Deus do céu, tem que fazer uma outra, daqui uma semana, não interessa, vou botar de novo, precisando de uma nova massagem, ou cortei o cabelo hoje, daqui a alguns meses preciso cortar de novo.
Beleza. Ele é variável? Claro que é variável. Você pode cortar o cabelo curto, raspar. Já te falei aquele exemplo assim, uns vão chegar e vão dizer, corta na frente e pica atrás, não sei. Cada um tem a sua opção, né? Como quer cortar o cabelo. O fato é que assim, ele realmente é variável, é heterogêneo. Ele é intangível? Nossa, ele é muito intangível. Com certeza ele é intangível. Tanto que eu tenho esforço para torná-lo tangível na hora da venda, né? Uma promessa. Ele é inseparável? Sim, ele é inseparável. E eu posso tocar ele? Claro que eu posso tocar. Só me enganei na hora de marcar ali, né? Emocionei falando, né? Me concentrei nos exemplos. Mas a resposta aqui é, na nossa prova tipo 4, é letra D. O que não pertence à categoria do serviço? Poxa, eu não consigo estocar esse trem de forma alguma. E vamos lá agora para a questão número 36. Questão número 36 diz o seguinte: até que o cliente receba e aceite a mercadoria constante em seu pedido, a venda é um compromisso de compra e venda. Legal. Por isso, as empresas têm investido em administração de vendas, claro, tratando principalmente de 3 temas centrais: o planejamento do que deverá ser feito, a coordenação daquilo que está sendo feito e o controle daquilo que já foi feito. Deve fazer parte do planejamento, e aqui você matou com aquele triângulozinho que a gente tinha feito lá. E aí vem. Quer ver? Ó? De baixo para cima, então. Estou falando de quê? Eu estou falando de planejamento. Então vamos lá, planejamento. Eu vou apresentar o relatório das despesas oriundas. Meu Deus do céu, eu estou planejando. Como é que eu vou fazer isso? Eu estou planejando. Faz parte do planejamento, né? Não da coordenação. Estou planejando. Não posso apresentar relatório. Estou planejando aí, não aconteceu? Beleza. Verificar as informações constantes no relatório de visita a um cliente. Verificar se as informações constantes no relatório de visita a um cliente são satisfatórias. Mas que visita? Eu estou planejando. Eu não estou visitando, estou planejando. Beleza. Verificar as informações... aqui já foi, né? Não, está errado. Beleza. C. Conferir se o pedido foi preenchido. Mas que pedido? De novo. Nós estamos falando de planejamento. Qual pedido que eu vou conferir, rapaz? Nós estamos planejando o negócio? Vamos jogar futebol amanhã? Vamos. Então tá, vamos jogar futebol. Então, tá tudo aí? Tudo aqui, tranquilo e tal? Podemos ir? Vamos para onde? Vamos gastar quanto tempo? Legal. Nós vamos de carro, vamos de ônibus, vamos de avião, vamos de bicicleta, vamos a pé. Bacana. E estamos falando de jogar futebol amanhã, né? Estamos. Nós vamos jogar contra quem? Contra fulano. Legal. Vem cá. Como é que nós vamos ganhar esse negócio? Vamos tentar fazer uns 2, 3 gols, fazer um golzinho, segurar a retranca no primeiro tempo, no segundo fazer mais um golzinho, matamos o jogo. Estou planejando o meu resultado. Isso eu posso fazer. Agora não posso dizer, então, vamos jogar amanhã, vamos analisar o resultado. Que resultado? Não joguei ainda. Entendeu? Beleza. Não teria como você se bater nessa questão também. Avaliar o desempenho dos vendedores e da equipe de vendas, de novo no futebol. Vamos jogar amanhã? Vamos. Olha só, mas você não jogou bem. Claro que não joguei ainda. É que você, como lateral esquerdo, não jogou bem amanhã. Claro que não, eu estou falando do hoje, como é que eu falo do amanhã, rapaz? Né? Então eu não posso, tá totalmente errado isso aqui. Né? Eu não posso avaliar o desempenho dos vendedores da equipe de vendas se eu não tive nem venda ainda, estou planejando. Não faço parte do planejamento. Prever as vendas para o próximo período. Lembra do futebol, matou. Estamos prevendo, vamos fazer 2 gols, vamos. No primeiro tempo a gente faz um. De surpresa, começou o jogo, já faz o gol e retrancão. Retrancão para segurar o negócio. No segundo tempo, os caras vão começar meio bêbado, nós vamos no soco e fazemos o segundo gol. 2 golzinhos, retrancão, ganhamos o jogo. Estou planejando o meu resultado. Isso sim faz parte do planejamento, não tem nenhuma dúvida, está muito tranquilo. E essa questão aqui também a gente viu lá na revisão de véspera, a questão 37. Você conseguiu matar sem nenhum problema. Vamos lá. Geralmente as empresas não determinam um preço único para um produto, mas criam uma estrutura de determinação de preços, que reflete diferentes estratégias.
O preço isca ocorre, por exemplo, quando supermercados, lojas de departamentos reduzem o preço de marcas conhecidas para estimular um movimento maior das lojas. Essa estratégia correspondente ao preço, ele te pergunta. E aí ele fala, essa estratégia correspondente ao preço. Daí você vai pensar, poxa, né, geográfico, não tem como. Matou de cara, discriminatório, matou de cara. Não tem como ficar dúvida nesse negócio. Por desempenho, não tem como você ficar dúvida. Aí você pode ter pensado, poxa, mas eu lembro que o Roberto falou de estratégia de segmentação de mercado diferenciado. Ele até citou que o Banco do Brasil diz que no RA ele trabalha assim, dessa forma, né? Que é pegar vários produtos, distribuir para vários mercados e fazer isso alterando lá o composto de marketing, né? Mudando lá o preço, a praça, né? A promoção. Aí você pensou, meu Deus do céu, mas será que é isso? E aí você leu de novo a questão. O preço isca ocorre, por exemplo, quando um supermercado e loja de departamento reduzem o preço de marcas conhecidas para estimular o movimento maior das lojas. Aí você pensou, poxa, né? Mas aqui eu estou falando só de trabalhar no preço, só do preço, né? Eu estou falando de trabalhar só o preço, e estou falando de trabalhar que assim, estou até te citando, ó, ocorre quando, por exemplo, o supermercado ou o departamento reduz o preço de marcas, né, conhecidas para estimular um movimento maior na loja. Poxa, aí você com certeza matou a questão com o promocional e saiu fora desse negócio diferenciado, matou a questão sem nenhum problema. A gente falou sobre isso na revisão de véspera, que eu falei para você. Eu até achei que vinha uma questão mais pesada. Eu falei para você a diferença entre promoção, composto de marketing, e promoção de venda. Lembra? Né, estímulo a curto prazo e tal, né, para uma transação imediata. Eu citei para você esse exemplo porque eu achei que a banca pudesse vir forte. Lembra? Eu vou te preparar para a pedreira. Se vier uma coisa fácil, você vai transitar pela prova, passear pela prova, que foi o que você fez aqui. Você passeou porque você estava pronto para a pedreira.